Moisés chamou de Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: subi as montanhas e vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se é pouco ou se é muito. Como é a terra em que habita, se é boa ou se é má. Quais são as cidades que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou é estéril, se nela há árvore ou se não há. E tomai do fruto da terra, e eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram a terra, e desde o deserto vizinho até Reob, a entrada e subiram para o lado sul, e vieram até Ezron, e estavam ali Aimar, Senais, filhos de Anaque. Foi edificada 7 anos. Depois foram ao vale de Escol, dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, a qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também Romães e filhos. Até aqui, irmãos, que o capítulo é bastante grande, e depois os irmãos podem terminar de ler o resto do capítulo. Essa história, essa narrativa aqui, já começa lá no Egito, a qual o povo é escravizado durante anos, escravizado pelo faraó do Egito, faraó que não conheceu José. E ali o povo padecia, escravizado. E teve um momento a qual eles começaram a clamar por um libertador. E quando o povo começou a clamar, Deus começou a agir. E quando a igreja começa a clamar, como estão passando por dificuldades, Deus começa a agir. É no momento de oração, de aflição, é que Deus começa a agir. E aqui aquele povo começou a clamar, porque ele já estava cansado de ser escravizado pelo Egito. E ali Deus enviou Moisés. Deus levanta Moisés para libertar o povo. Muitos conhecem a história, né? Moisés foi criado pela filha de Faraó, porque Faraó queria matar todas as crianças, homens, mas a sua mãe, movida pelo Espírito Santo, guiada por Deus, colocou Moisés no cestinho, e Miriam, a sua irmã, colocou aquele cesto aí, que cesto para perto de onde estava a filha de Faraó, se banhando. E ela viu aquele choro da criança, e viu que era uma criança, e se apegou à criança e começou a criar aquela criança como se fosse seu filho. Levou para sua casa. Muitos conhecem a história. E quem acabou cuidando daquela criança foi a própria mãe de Moisés. E ali Moisés se tornou um guerreiro, um príncipe. Foi criado no ensinamento do Egito. Aleluia. E quando estava já adulto, ele foi criado como egípcio, mas ele tinha o sangue hebreu, ele era hebreu. Ele sentia o sangue hebreu correr em suas veias. Aleluia. E aí ele viu um egípcio maltratando um israelita. E aquilo ali, Moisés tomou uma raiva tremenda e matou aquele egípcio. Mais tarde, Faraó descobriu e tentou,
iria matar, destruir Moisés. Porque ele sabia que Moisés não era egípcio. Ele foi criado como egípcio, mas ele era judeu. E ele temeu que mais tarde o que poderia acontecer. E aí Moisés fugiu. Mais tarde teve um encontro, quando já estava casado com Zípora, filha de Jetro. E quando estava cuidando, passeando as ovelhas de Jetro, nas montanhas, Deus apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente. E ali, Deus falou a Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar está pisando é terra santa. E a sarça e o fogo queimava, e a sarça não se consumia. E ali Moisés começou a falar, Deus começou a falar com Moisés que ele seria enviado para libertar o seu povo do Egito. E enviou Moisés: você falará por mim. E Moisés falou que não sabia, não tinha condição de falar, era pesado de língua. Como é que pode um homem criado como um príncipe, um soldado? Eu creio que Moisés foi uma das melhores escolas, irmãos, do Egito. Mas muitas das vezes Deus coloca algo em nossas vidas, Ele vê algo em mim e em você que outra pessoa não vê. Aos olhos humanos, qualquer um de vocês aqui, até aquela que acha que não tem condição nenhuma, será que algum dia eu vou ter condição de estar aqui na mesa e diante de uma consagração? Você acha que não. Mas Deus, Ele vê em você, porque Ele te capacita. Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Se Ele tem um mistério na sua vida, mas cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Se Ele tem um chamado na sua vida, mas cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Porque nós não nascemos em berço de ouro. A maioria aqui vieram do mundo, já fizeram coisas que foram mais diante dos olhos de Deus, mas outros estão na presença de Deus, que Deus viu algo diferente em você. Aquilo que o seu vizinho, seu pai, sua mãe, isso aí tem condição nenhuma, isso aqui. Mas Deus viu, porque Ele conhece o nosso coração. E aí Deus começou a falar: tá bom, Moisés, já que você não tem condição de ir sozinha, eu vou enviar teu irmão junto contigo, Arão. Tem um irmão com o nome de Arão? Tem, então ele vai adiante de ti, vai junto contigo, para libertar o meu povo. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, começa o seu propósito de libertar aquele povo do Egito. Mas Deus endurece o coração de Faraó para não permitir que aquele povo saia do Egito. E começam as pragas, irmãos, começam aquelas pragas. As 10 pragas que Deus enviou no Egito. Transformação da água em sangue, dos gafanhotos, das trevas imensas, das mortes dos animais, e por aí adiante. E uma praga principal, a pior de todas, a qual Faraó não teve como não libertar aquele povo, que foi a morte dos primogênitos. E não foi só crianças, não, foi de todo primogênito, de animais e de pessoas. Mas Deus
Ele cuida do seu povo. Assim como ele tem cuidado de nós até hoje. Ele não permitiu que essas pragas chegassem ao seu povo. Mas o que era preciso fazer para que os filhos dos israelitas também não morressem, primogênitos? Pega um cordeiro cada um cordeiro sem mancha, sem mácula, cada um vai matar, reunir a sua família, pegar o sangue do cordeiro, passar na terra dos portais da casa, e a carne vocês vão comer junto com seus familiares. E quando o anjo da morte vier para matar os primogênitos, ele vai ver a marca do sangue. Toda casa que tiver a marca daquele sangue, ele vai passar por fora e não haverá morte naquela casa. E assim foi feito. E quando o anjo da morte começou a passar, foi tremendo, irmãos. Foi tremendo o que aconteceu, porque todos os filhos primogênitos do Egito morreram, inclusive o herdeiro do trono de Faraó. E ali Faraó começou a entender o poder do nosso Deus e permitiu que o povo não só fosse liberto, mas que levasse também um tecido de ouro, que todo o povo do Egito oferecesse o tecido de ouro. E ali também eu creio que foi muitas pessoas que se converteram, egípcios, convertidos, começaram a sair também, deixar o Egito. Mas começa a saída do Egito e começa as murmurações. Aquele povo que viu as maravilhas que Deus fez, quando começou a caminhar no deserto, já começaram as murmurações. Começaram a ter sede, já começaram a sentir saudade do Egito. E começaram a torturar Moisés. Estamos com sede. Nos tirou do Egito para morrer de sede no deserto. E começaram as murmurações. Eles esqueceram que o próprio Deus ia diante deles, numa coluna de fogo, à noite, e de dia, numa nuvem. Mas aquele povo continuava murmurando. E Deus começou a agir através das murmurações daquele povo. E brotou água. E foi água da rocha. E começou a reclamar que não tinha comida. E Deus providenciou carne, o maná que desceu do céu. E mais para frente, irmãos, as murmurações continuavam. Horas e horas que esse povo começava a murmurar. E quando chega a promessa de Deus para aquele povo é que eles seriam enviados para uma terra que emana leite e mel. A Canaã, nova Canaã. E quando eles já estavam próximos, de conquistar, Deus usa Moisés a enviar 12 homens para espiar a terra de Canaã. Porque a promessa já era garantida, irmãos. A promessa já era garantida. Porque foi Deus que prometeu. E se Deus prometeu, basta somente confiarmos que Ele vai agir. Então Moisés envia 12 homens para espiar a terra. E aqueles homens foram. Mas olha, quando eles voltaram, eles viram. Eles queriam saber, Moisés queria saber, já sabia que a vitória era certa, porque foi promessa de Deus. Eles só queriam saber se as cidades eram fortificadas, se tinham muros altos, se o povo era muito, se era pouco, se havia mata,
se havia árvores, se o solo era fértil, era infértil. Mas aqueles homens que foram ali, vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação. O versículo 26 diz assim: e deram notícias a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. E contaram, disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes muros. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, quando esses espias, esses 10 espias começaram a falar que aquele povo era mais poderoso do que eles estavam relatando ali que aquele povo era mais poderoso do que Deus. Será que eles esqueceram o que Deus fez no Egito? As 10 pragas, as provisões no deserto, a abertura do mar vermelho para que eles pudessem passar. Eles estavam ali subjugando a Deus, estavam colocando Deus em segundo plano, porque eles estavam confiando neles mesmos, na força deles. Eles achavam que eles não tinham condições, mas eles se esqueceram que existe um Deus poderoso que tirou ele com mão forte do Egito. Aleluia. Então, e informaram a terra que tinham espiado, dizendo: os filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la, consome os moradores, e todo o povo nela são homens de grande estatura. E no versículo 33 ele diz: também vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E ali começou aquele relato de murmuração. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Porque quando eles começaram a dar esse testemunho negativo, a congregação começou a acreditar nele. E começaram a murmurar contra Moisés, queria até apedrejar Moisés e Arão. Porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos da espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Já queria voltar para o Egito. Que povo descrente, que viu as maravilhas de Deus, e só um testemunho e um relato de 10 homens já jogou tudo aquilo que eles viram por terra. A palavra de Deus diz que bem-aventurados aqueles que não creram, não viram, mas creram. Se eu e você estamos aqui nesta manhã, é porque Deus nos chamou para uma grande obra. É porque Deus viu em mim e em você algo poderoso, algo sobrenatural. Ele viu que você é capaz. A minha esposa aqui, eu sempre falo isso, eu conheci ela num bar.